A gente vai falar de um assunto que interessa aos trabalhadores que contribuem com a Previdência Social, a aposentadoria. Existe um documento que é fornecido pelas empresas para os funcionários que trabalham em condições que oferecem risco à saúde e é fundamental na hora de dar entrada num processo de aposentadoria especial. Todo mundo fala PPP, PPP, mas essas siglas aí, elas significam perfil proficiográfico previdenciário, difícil, né? Perfil proficiográfico previdenciário. E algumas pessoas enfrentam dificuldade de conseguir o PPP. Por isso, a Jussiara mandou mensagem para o nosso WhatsApp. Lembra que toda mensagem que chega aqui é importante para a gente. Olha o que ela escreveu. Meu companheiro está na idade de se aposentar, mas o patrão não pagava um tal de PPP. O que devemos fazer? Então, Jussiara, a gente vai trazer essas orientações com a ajuda de Bianca Carvalho, que está aí acompanhada de uma advogada especialista em previdência. Explicar um pouquinho mais, né, Bianca, quem deve receber o PPP e o que ela pode fazer para ajudar aí o companheiro. Na verdade, Rômulo Saraiva, que é o advogado que está aqui com a gente, Clarice, ele estava explicando que não é que ele não pagava o PPP, significa que ele não pagava risco de vida e periculosidade. São situações diferentes, mas todas afetam a integridade, né, Rômulo, de alguma forma do trabalhador. Então, tem aquilo que é considerado risco de vida e tem aquilo que é considerado periculosidade. A periculosidade, o Rômulo estava me falando que é uma coisa mais imediata, assim, digamos, uma pessoa que trabalha num posto de gasolina, se explode alguma coisa, a pessoa morre imediatamente. E o risco de vida seria o quê? O risco de vida, conhecido como insalubridade, é o tipo de infortúnio que o trabalhador passa exercendo atividades que tem um risco, mas de uma morte lenta. Então você se contamina, você se arrisca aos pouquinhos, com a perspectiva de no futuro você ter uma parte da saúde retirada. Pessoas que trabalham, por exemplo, a gente está aqui no HR, que trabalham em um hospital, essas pessoas têm direito ao percentual do risco de vida. É um belo exemplo. As pessoas trabalham com auxiliar, técnico, enfermeiro, médico e a retaguarda do hospital, eles se expõem ao risco biológico, mas existem outras situações, né? Há pessoas que trabalham com frio, com calor, com ruído, né? São todos agentes nocivos que justificam o trabalhador receber mais como adicional de salubridade. E, por consequência, o empregador deve fornecer o perfil proficiográfico previdenciário, que é uma obrigação acessória, é uma obrigação de fazer. Ela não tem um cunho financeiro, ela só tem um cunho declaratório, mas que tem uma importância significativa e, no âmbito da Previdência, ela, por tabela, gera também a possibilidade de você ter benefício financeiro. E o que mudou com a reforma da Previdência? Porque esse perfil proficiográfico previdenciário existe desde 2004. Não é isso? Então, o que mudou com a reforma, no que é exigido e no que é cobrado? A reforma da Previdência, ela barrou a possibilidade de o trabalhador averbar tempo ficto. Tempo ficto é quando você faz uma matemática que agrega mais tempo do que efetivamente você trabalhou. Então, pegamos um exemplo de um motoboy ou de um vigilante armado, que são trabalhadores com expulsão agente nocivo. Se eles trabalham 10 anos... Se for do sexo masculino, ganha 40% a mais. Se for do sexo feminino, ganha 20% a mais. Então, na prática, Bianca, um motoboy que trabalhou 10 anos, ele conta 14 se for homem. Uma vigilante armada, se trabalhou 10 anos, ela conta 12. A reforma da Previdência, ela não admite mais a possibilidade desse tempo fictício, né? Você, se trabalhou 10, tem que contar 10 e não mais admitir a conversão a partir do dia 12 de novembro de 2019. Entendi. Foi ruim, né? Foi ruim. Foi horrível. Foi horrível. Me fala uma coisa, e para essa pessoa que mandou esse zap para nós, ela fala que a empresa não deu o PPP do marido dela para se aposentar. Eu acho que ela quer dizer que não vinha pagando isso. As duas coisas, porque na verdade os empregadores são muito recalcitrantes em fornecer o PPP, porque embora ele tenha uma serventia muito importante na área previdenciária, mas ele também gera custos indiretos com a empresa. Então ele vai precisar pagar mais imposto, né, em relação ao RAT, que é uma contribuição previdenciária para quem trabalha com atividade nociva. E também vai gerar a obrigação dele pagar insalubridade ou periculosidade. Então, muitos empregadores não gostam de dar o PPP porque eles estariam confessando que expõem o seu trabalho,
seu empregado a risco e, portanto, teria que pagar o custo da insalubridade ou periculosidade. Não pode fazer isso, né? Olha só, chegaram muitas perguntas para a gente. Júnior está dizendo assim: eu tenho carteira assinada desde 1995 e ele trabalha em condições de insalubridade, segundo ele. Ele está dizendo que tem 50 anos e quer saber com quantos anos ele pode dar entrada na aposentadoria. Olha, até 1995 havia uma regra que algumas categorias profissionais não precisavam sequer de PPP, bastava apresentar a carteira profissional. A partir da Lei 9032, passou-se a provar efetivamente a exposição ao risco nocivo. E aí a conta para quem deseja se aposentar utilizando, né, o PPP seria 25 anos para aposentadoria especial, e se porventura o trabalhador não conseguiu atingir essa meta dos 25 anos, porque ele trabalhou só 20 anos, então ele vai fazer a conversão do tempo especial, que é justamente aquele tempo fixo que a gente estava falando. No dele tem 25 anos, 95 com carteira assinada, ele disse que trabalha em condição de insalubridade, 25 anos daria 2020. 25 anos de carteira assinada. Tem que ver se a carteira estava assinada, né? Tem que ver se a carteira estava assinada e, além dela estar assinada, dele ter recebido o PPP. E aí vem um parênteses importantíssimo. Não é o fato do trabalhador receber o PPP que ele está tranquilo e pode automaticamente se aposentar. É necessário verificar o que é que consta nesse PPP, porque muitos empregadores, com receio de ter um custo financeiro mais elevado, eles até fornecem um PPP, mas fornecem com informações incipientes, com informações inofensivas que não geram o efeito na área da Previdência. Então, se você receber um PPP, eu recomendo, inclusive, que você avalie com o advogado da sua confiança se esse PPP está atendendo os parâmetros da legislação e que ele possa, evidentemente, surtir os efeitos legais. Porque se você tiver com um PPP fajuto, um PPP mal feito, você não consegue bater o requisito dos 25 anos. Então, eu acho que eu vou até resumir para a gente encerrar, Rômulo, essas perguntas de tanta gente aqui, perguntando o seguinte: e como faz se esse PPP está fajuto, se o patrão não colocou porque não queria pagar, não queria admitir que o funcionário dele está exposto a risco e à insalubridade? O que é que a pessoa faz? A essas alturas, ouvindo o que a gente está conversando aqui, o pessoal deve estar desesperado, dizendo: tá, aí eu faço o quê? Pelo histórico, no passado, de muitas fraudes previdenciárias, inclusive pessoas que nunca trabalharam com ambiente nocivo e recebem graciosamente um PPP, tanto a Previdência como a Justiça são muito rigorosos em relação a esse assunto. Então, se você receber um PPP e desconfia que ele está fajuto, a recomendação é você levar para um profissional da área jurídica, previdenciária, para verificar quais são os erros dele. A boa notícia é que a correção do PPP é uma providência que o empregado pode tomar sem qualquer prazo. Isso é uma reclamação na Justiça do Trabalho e não está atrelada ao prazo dos 2 anos. Se você trabalhou há 15 anos, há 20 anos e deseja agora corrigir o PPP, você pode fazer isso se desconfia que ele está errado. E se você não obteve, você também pode demandar na Justiça do Trabalho, mesmo depois do prazo dos 2 anos, para que o PPP seja fornecido. E com isso você se aposentar mais rápido ou se aposentar melhor, porque o excesso de tempo proveniente do PPP gera no final do mês uma renda maior. Pelo menos tem esse benefício, né? Foi complicado, mas tem isso. Rômulo Saraiva, muito obrigada pelas informações. A gente volta para você aí no estúdio, Clarissa. Bom, ainda